meus amados, tudo bem com vocês? Como foi o seu dia hoje? Fique aqui conosco, não vá embora. Hoje tem coisa muito boa, mais um estudo. Nós, nesse momento, estamos iniciando mais um estudo bíblico. Independente da tua religião, de qualquer coisa, nós vamos estudar a palavra de Deus. E eu convido você para estar comigo nesse momento. Bom, nós vamos começar o nosso estudo. Eu não sei se você sabe, mas aqui você é bem-vindo. Você é muito especial, você é meu irmão e juntos nós vamos aprender a palavra de Deus. Eu desejo para você um ótimo estudo, que Deus possa nos abençoar nesses momentos que nós vamos estudar a palavra de Deus. Convida teus amigos, compartilha, porque nesse momento, olha, não importa a nossa religião, o que importa é o que nós vamos estudar. Isso mesmo, nós vamos estudar a palavra de Deus. E para estudarmos a palavra de Deus, nós temos que pedir para que Ele nos ajude a entender e compreender o que está escrito em sua santa palavra. O tema de hoje é um tema muito especial, é Cristo no Jordão. Vamos orar? Nesse momento eu convido a você. Onde você estiver, pensamento, junto comigo, nós falamos com o nosso Deus. Vamos orar. Permite-nos estar na tua presença através da palavra de Deus. Abençoe o estudo desse momento e que a pessoa que está nos assistindo, que ela também possa ser agraciada e abençoada, e que o Santo Espírito Santo esteja ao seu lado, tanto a pessoa que está assistindo como seus familiares. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos estudar um tema muito especial hoje, que é justamente a questão de Cristo no Jordão. O que é que esse tema tem a ver com a nossa realidade hoje, em pleno século XXI? Então, se está curioso, se quer aprender junto comigo da palavra de Deus, convida teus amigos, compartilha. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook e logo esses vídeos estarão também lá no nosso canal no YouTube. Mas vamos juntos aqui estudarmos a palavra de Deus. Então, como já falei para vocês, o título é Cristo no Jordão, e a gente entender um pouquinho como essa dinâmica de Cristo no Jordão para a nossa realidade hoje. O que Cristo foi fazer lá no Jordão, a gente vai ver agora na palavra de Deus. Eu convido a você, se você tiver uma Bíblia aí do teu lado, ou se tiver algo que consiga ter um contato com a palavra de Deus nesse momento, e se tiver a Bíblia, melhor ainda, dá aquela carreirinha, pega a tua Bíblia para que você possa aprender junto comigo e a gente acompanhar os estudos, tá bom? Se não tem problema, pega uma caneta, anota os versos bíblicos, porque nós vamos, nesse momento, comentar, nós vamos ler e você anota para depois você comprovar o que nós estamos estudando nesse momento. Primeiro verso, vamos ler Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo é o número maior, verso é um número menor. Então, capítulo, quando falamos o capítulo, aí está lá descrito capítulo 3, é o número grande. E quando nós falamos o verso 13 em diante, ou seja, é o número menor da leitura. Mateus capítulo 3, versos 13 em diante. Vamos ver o que Cristo foi fazer no Jordão? Qual foi o objetivo de Cristo estar ali no Jordão? Vamos lá? Capítulo 3 de Mateus, versos 13 em diante. Diz assim, ó: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado. Olha só que coisa interessante. Jesus realmente precisava ser batizado? Tenho certeza que não. Mas por que ele foi até o Jordão? Para dar o exemplo para mim e para você, a necessidade de sermos batizados. E olha só, ele foi batizado por João. E aí quando João viu Jesus, quando João viu Cristo, aí a palavra de Deus diz assim no verso 14: João
porém, tentou impedir. João não queria batizar Cristo, mas Jesus olhou e disse: é preciso que eu seja batizado. Jesus repreendeu João, a gente sabe. João disse: não, Senhor, eu quero que o Senhor me batize. Aí Jesus disse: olha, João, eu preciso ser batizado e você é a pessoa ideal para me batizar. Aí o verso 16 diz assim, ó: Jesus foi batizado, saiu das águas. Naquele momento o céu se abriu e ele viu quem? O Espírito Santo descendo. Meu amado, muito bem-vindo ao estudo dessa noite. Eu estou vendo algumas pessoas entrando, acessando aqui junto conosco. Não vai embora, fica conosco. Um estudo muito gostoso, de forma diferente. Você é muito bem-vindo. Eu estou aqui de braços abertos. Jesus está de braços abertos para nos receber no estudo dessa noite. Olha, Jesus foi batizado. Quando ele sai das águas, isso já dá um exemplo para nós. Já vai dar um sinal. Para sermos batizados tem que existir imersão. Ou seja, nós temos que descer as águas e sair das águas. Mas vamos entender como funciona a dinâmica do batismo. Vamos lá. Jesus saiu da Galileia, foi para o Jordão. Chegando no Jordão, ele foi batizado por João Batista, onde João olhou para Cristo e disse: Senhor, eu que preciso ser batizado por ti, não o Senhor por mim. Aí Jesus disse: olha, tem que cumprir a profecia. Vamos lá? Você que vai me batizar. João batizou Cristo e nesse momento, o que foi que aconteceu? Jesus sai da água e aí o Espírito Santo de Deus, verso 16 do capítulo 3, lá do livro de Mateus, diz assim, ó: naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E olha que poder tremendo, que coisa maravilhosa. O próprio Deus disse assim, ó: esse é o meu filho amado em quem me agrado. Continuando a nossa leitura, por que Jesus submeteu-se à questão do batismo? Porque ele não tinha pecado, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele não precisava ser batizado. Vamos ver por que Jesus fez isso? Aí, ó, a gente volta no verso 15. Vamos lá? Verso 15 do capítulo 3 do livro de Mateus. Diz assim, ó: Jesus disse: deixe assim por enquanto. Convém que assim eu faça, para cumprir toda a justiça. Jesus estava nos dando um exemplo para que eu e você possamos passar por onde? Pela experiência do batismo. Olha só, o próprio Cristo deu exemplo, o próprio Cristo foi batizado. Então, meu amigo, eu e você precisamos ser batizados. Isso, precisamos ser batizados para nascermos de novo. O batismo nada mais, nada menos é o selamento da nossa vida, dizer: Senhor, eu aceito o teu sacrifício. Senhor, eu quero ser. Senhor, me ajuda a ser transformado. Isso mesmo, o batismo é a gente deixar as coisas que nós fazíamos de errado e agora nós estamos fazendo o quê? Aceitando uma nova condição de vida, porque Jesus nos dá uma página totalmente em branco para que nós possamos escrever uma nova história. Não sozinhos, mas caminhando junto com Cristo. O batismo, a gente viu que já foi um exemplo de Cristo para a nossa vida. E aí, ó, na verdade, nós precisamos entender que temos que passar por esses momentos, por esse encontro, por esse selamento, dizendo: Senhor, eu aceito ser uma nova criatura, eu aceito o sacrifício na cruz, eu aceito ser salvo. Por isso que Jesus deixou o exemplo, para que eu e você pudéssemos seguir o mesmo exemplo. Vamos continuar? Estamos vendo algumas pessoas aqui participando junto conosco. Nosso irmão Everaldo, Gilmar, o Quarteto Filho de Israel, nossa irmã Chilene e outras pessoas estão ainda bem-vindos ao estudo dessa noite. Nós estamos falando sobre Cristo no Jordão. Vamos ao livro na verdade, ainda permanecendo no livro de Mateus. Agora a gente vai lá para o capítulo 28. Isso! Nós temos um estudo bíblico dinâmico toda quinta-feira às 20h30. Convida teus amigos, independente de religião. Nós estamos estudando a palavra de Deus.
E nós estamos aqui falando de Cristo. Fica aí conosco. Vamos estudar juntos aí. Não tem a Bíblia do teu lado? Não tem problema. Vai marcando aí, ó. E depois, em outro momento, você vai e você confere, pega a tua Bíblia e vai conferindo. Se tiver a Bíblia, vai acompanhando, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 28 e os versos 19 e 20. Jesus foi batizado, só que ele precisou voltar para o céu. A gente sabe que Jesus voltou para o céu, para ao lado do seu Pai, mas antes desse momento, antes de Jesus subir aos céus, ele deixou uma promessa. Na verdade, ele deixou uma missão para mim e para você. E nós temos que fazer a nossa parte. Cristo já fez a parte dele. Morreu na cruz, foi exemplo por nós. É por isso, sabe por quê? Porque ele nos deu a segunda chance. Então, meu amado, vamos ver aqui o que Cristo disse antes de ir para o céu. Mateus 28. Nota aí. Ou acompanha se você tiver com a Bíblia do teu lado. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Lembre-se, capítulo é o número maior e o verso é os números menores. Então, ó, verso 19 e 20. Jesus disse aos seus discípulos, antes de Jesus subir ao céu, ele deu uma missão para os discípulos e para nós nos dias de hoje. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha só, vão e façam em todas as nações. Ou seja, pregar o Evangelho. Vão pregar o Evangelho, falar do que vocês viveram, falar do encontro que vocês tiveram comigo. Mas aí ele completa, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Isso mesmo. Quando e por quanto tempo? Todos os dias. Até o fim dos tempos. Cristo está aí do teu lado. Cristo está conosco nesse momento de estudo da palavra de Deus. Isso mesmo. Cristo está do nosso lado. Então, meu amado irmão, tenha certeza que esse estudo é para nós. Independente de tempo de igreja, esse estudo é para nós. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Continuando, a missão é nossa, tá ok? Cristo já cumpriu a parte dele. Continuando aqui, vamos ver qual é a importância do batismo para a nossa vida. Livro de Marcos. Mateus, agora livro de Marcos. Capítulo 16. Isso, Marcos, capítulo 16. Marcos 16 e o verso 16 também. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus? Vou tomar um pouquinho de água aqui, tá? Marcos 16, 16. Ele diz assim, ó. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha só. Tem condição para nós. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Isso mesmo. Está lá em Marcos 16. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Você crê? O que é que está faltando para você ser batizado? Não estou falando placa de igreja não, tá? Você crê? Então seja batizado. Em nome de Jesus, do Espírito Santo também e em nome de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá? Então, se você crê, se eu creio, se nós formos batizados, nós seremos o quê? Salvos. Então, para nós sermos salvos, uma das condições é sermos o quê? Batizados. Está na Bíblia. Eu não estou falando nada de minha autoria. Está tudo na Bíblia, na palavra de Deus. Ok? Então, faz parte do plano da salvação sermos batizados. Se você está longe dos caminhos do Senhor, por algum momento da sua vida, você se decepcionou com alguém, por alguma circunstância da vida, Deus está te convidando a voltar ao primeiro amor. Olha para Ele, não olha para os lados, não olha para baixo, olha para cima. Isso mesmo, olha para Cristo, o nosso consumador,
o nosso autor, nosso salvador e nosso redentor. Continuando aqui, vamos continuar. O batismo, ele faz parte da salvação. A gente viu lá em Marcos 16:16. E aqui, Romanos, vamos ver o que Paulo falou a respeito do batismo. Livro de Romanos. Romanos capítulo 6, é Novo Testamento também. Então a gente está sempre no Novo Testamento. Nesse assunto aqui a gente vai andar um pouquinho sobre o Novo Testamento. Sejam bem-vindos aqui ao estudo bíblico. Você não está aqui à toa. Deus te convidou, a curiosidade Deus fez com que você estivesse nesse momento aqui. Não abandona o estudo dessa noite. Vem estar conosco, tá bom? Acompanha aí. Romanos capítulo 6 e o verso 3. Vamos ver? Nota aí, hein? Nota na tua Bíblia aí. Romanos capítulo 6 e o verso 3. Isso mesmo, Romanos 6, verso 3. Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. Olha, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Lembra que eu falei para vocês? O batismo significa morrer para o mundo e nascer para Cristo. Uma nova vida, uma nova qualidade de vida. Se dessa forma formos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente a seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso! Seremos semelhantes a Ele na ressurreição. Verso 6 diz assim, ó: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo de pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. O batismo significa nada mais, nada menos que morrer para o velho homem e nascer para Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então, Sanderley vivia fazendo coisas erradas, o ser humano vivia fazendo coisas erradas, teve um encontro com Cristo, a palavra de Deus diz: se crer e for batizado será salvo. Aí Sanderley disse: Senhor, eu creio, quero ser uma nova pessoa, eu acredito, eu quero selar esse momento contigo. O que é que acontece? Nós vamos ser batizados. A partir do momento que eu sou batizado, o velho homem que vivia na vida errada, ele morre. A palavra de Deus diz que morre, acaba, e quando nós levantamos, somos uma nova criatura. Mas espera aí, e os problemas acabaram? Não. Os problemas permanecem. Os problemas continuam, mas com uma diferença: a confiança em Deus, a fé em Deus. Isso mesmo, a fé em Deus. E não está no estudo dessa noite, mas eu gostaria de deixar esse verso para você. E aí depois você lê com mais calma aí, tá? Romanos 8:31 diz assim, ó: que diremos, pois, dessas coisas, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, meu amado, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Deus sempre esteve e agora mais do que nunca estará do nosso lado. Dando sequência ao nosso estudo dessa noite, a gente viu, nós observamos que o estudo, a questão do batismo, ele significa o quê? Morrer para o mundo e nascer para Cristo. Jesus foi batizado para nos ensinar como tem que fazer. Jesus, além de falar, ele dava o exemplo. Isso mesmo. Por isso que Jesus lavou o pé dos seus discípulos. Por isso que Jesus estava sempre dando um exemplo. E olha só, ele foi batizado para que eu e você pudéssemos fazer a mesma coisa. Tem outros versos na Bíblia que falam justamente sobre essa questão do batismo. E nós vamos ver lá no livro de Efésios. Efésios fica lá no finalzinho da Bíblia, tá bom? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. É perto de Romanos, tá? Mas o livro de Efésios capítulo 4 e o verso 5. Vamos ver? Bem-vindo aqui no estudo, nesse momento. Eu não sei em que situação você se encontra, tá
tá bom? Mas eu tenho certeza que você não clicou, não começou esse momento, esse estudo bíblico à toa. O Espírito Santo nos incomoda e nós começamos a estudar a palavra de Deus junto. Ele nos incomoda para que nós conheçamos a verdade. Efésios capítulo 4 e o verso 5 diz assim, ó: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Olha só, lê de novo, capítulo 4 e verso 5 de Efésios, diz assim, ó: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E aí, ó, só existe um batismo. O batismo, nos dias atuais, existe 3 formas, mas o que Cristo ensinou, ok? O correto para mim e para você é o batismo por imersão. Existe um batismo por afusão, existe o batismo por imersão e existe o batismo por aspersão. Vamos ver qual a diferença entre um e outro? A fusão, o batismo, é o indivíduo que disse, olha, eu aceito a Cristo, quero ser batizado, e alguém vai lá e derrama água sobre ele. Você já ouviu em algum momento isso acontecer? Esse é o batismo de afusão. Por imersão é o batismo onde nós mergulhamos por completo, simbolizando morreu o velho homem e nasceu uma nova criatura. O batismo por aspersão, aí as pessoas pegam o quê? A água sobre a cabeça. A forma correta, Cristo nos mostrou. Está lá no livro de Mateus, capítulo 3. Jesus foi batizado por João Batista. João Batista não derramou água sobre ele, pelo corpo dele. Não derramou água só sobre a sua cabeça. Não. Ele foi o quê? Foi mergulhado na água, levantou. Ou seja, Cristo foi batizado por imersão. Isso mesmo. Dando um exemplo para mim e para você. O que isso significa? Que eu e você precisamos entender que para sermos salvos, nós precisamos crer. Simples assim, não é verdade? Nós precisamos crer, ser batizado e seremos salvos. Quando eu creio, quando eu sou batizado, eu agora sou uma nova criatura, eu mudo meu estilo de vida, mudo minha forma de ser e eu digo, Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade. E é por isso que nós estamos estudando a palavra de Deus. Existem outras referências na Bíblia falando sobre batismo? Existe. Quer ver? Olha lá. Atos capítulo 8. Vamos ver Atos capítulo 8? Atos, palavra de Deus, tá? Eu não trago outro livro a não ser a Bíblia. Você é meu irmão católico, meu irmão espírita, meu irmão pentecostal, evangélico, não importa a tua religião, nós estamos estudando a palavra de Deus, tá ok? Atos capítulo 8, vamos ver mais um texto bíblico falando sobre a questão do batismo. 8 e o verso 38, isso, lá no finalzinho do capítulo 8. Verso 38 diz assim, ó, assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. O que foi que aconteceu? Filipe ia caminhando, encontrou o eunuco não entendia o que estava lendo, Filipe foi lá, explicou, e aí ele perguntou se ele cria, se ele aceitava, o eunuco disse que cria, que aceitava, e aí foi o que aconteceu? Ele foi batizado. Como foi batizado? Derramou água sobre sua cabeça, derramou água sobre o seu corpo? Não, ele foi mergulhado na água e retirado, significando morrer no velho homem e nascer numa nova vida. Que Deus te abençoe, que você tome a decisão certa, a decisão ao lado de Cristo. E saiba de uma coisa, hein? Deus te ama. Deus te ama. Ele quer estar do teu lado em todos os momentos da tua vida. Ele quer te ajudar. Então, meu amado, não perde os próximos estudos. Tá vendo que é simples, fácil o entendimento, os estudos que nós estamos tendo aqui? Esse vídeo em breve estará lá no meu canal no YouTube, Sanderley Silva. Aproveita, compartilha com teus amigos. Nós estamos toda quinta-feira às 20h30 nesse mesmo local
nesse canal, estudando a palavra de Deus. E eu gostaria desse momento fazer um pedido para você, independente de qualquer coisa. Entenda que Cristo te ama. Ele está ao seu lado, dizendo: filho, eu vou fazer de você uma nova criatura. E você pergunta: Senhor, como é que eu posso ser uma nova criatura? Aí Jesus disse para mim e para você, em sua palavra: se você crer e for batizado, você será salvo. Simples assim. Não precisou você fazer nenhum outro sacrifício, porque o sacrifício já foi pago por Cristo. E aí Jesus diz, o quê? Se creres e for batizado. Ele disse placa de igreja em momento algum. Mas ele diz para mim e para você que nós precisamos estudar a sua palavra. E é por isso que toda quinta-feira, 20h30, nós estamos estudando a Bíblia Sagrada. Eu convido você nesse momento a juntos selarmos um acordo. Toda quinta-feira, independente se você está cansado, independente se você está no trabalho, se está em casa, vamos marcar o nosso encontro, próxima quinta-feira, 20h30, convida teus amigos para que nós possamos estudar a palavra de Deus, tá bom? Eu te peço nesse momento que você aceite esse desafio. E agora eu convido você para junto comigo orarmos ao nosso Deus. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai amado que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem um plano de salvação para cada um de nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Daqui a alguns minutos nós vamos ter um momento de oração, tá bom? Vai ser ao vivo. Daqui a pouquinho, um momento de oração. O estudo de hoje foi uma bênção. Muito obrigado por sua presença. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Fica